Capítulo 35. Surpresa de Helena. Fei ficou chocado. Ele rapidamente decapitou os monstros na frente dele e se virou para ver o que tinha acontecido. Descobriu-se que Helena não foi atacada por monstros. No entanto, ela olhou sem alma à entrada de uma caverna escura situada ao longe. Seu corpo estava duro, e sua mão que estava segurando o arco tremia incontrolavelmente. Lágrimas escorreram pelo seu rosto pálido enquanto olhava para um objeto enegrecido. Fei estava preocupado. Ele correu para Helena. Quando se aproximou, descobriu que o objeto enegrecido era o cadáver arruinado de uma mercenária. O cadáver usava uma áspera armadura de couro que era comum para as assassinas. Ela também tinha cabelos ruivos, mas parecia mais jovem do que Helena. Cerca de 17 anos. Ela tinha sido definitivamente torturada por monstros quando ela estava viva. Seu peito estava aberto e seu coração estava desaparecido. Havia arranhões horripilantes na coxa esquerda, e sua carne na coxa direita estava desaparecida, expondo o osso embaixo. Parecia que foi comida por algo. Oh Deus! Não! Ela! Ela é Nina. Ela desapareceu quando estávamos procurando comida no pântano de sangue, e ela estava. Helena perdeu as forças para se levantar. Ela caiu de joelhos e não conseguiu conter as lágrimas. Ela tinha apenas 17 anos, e essa foi a primeira vez que ela deixou o acampamento e participou de uma missão, e ela se ofereceu para ir. Nina trabalhou duro no acampamento. Não importava o quão duro era o trabalho, ela sempre tinha um sorriso brilhante no rosto e nos encorajava como um anjo alegre, fazendo-nos rir. Como poderia isso? Val Avanha. Estes monstros devem todos ir para o inferno. Depois de ouvir os gritos de Helena, Fei compreendeu parcialmente o que tinha acontecido. Era óbvio que aquele cadáver feminino era alguém que Helena conhecia. Ela foi tomada por monstros há um mês, enquanto eles estavam em uma missão e sofreu uma morte horrível nesta caverna. 17 anos de idade era uma idade que uma menina deveria estar desfrutando da vida e se divertindo, mas Nina teve um destino trágico. Isso entristeceu Fei, apesar de não saber quem era Nina. Nina. Desde o início, o mundo de Diablo deu a Fei um sentimento realista. Ele sentia dor quando estava ferido, os NPCs tinham sua própria inteligência. Eles sentiam sede, fome e cansaço quando lutavam por muito tempo. Mas subconscientemente, Fei ainda tinha tratado este mundo como um jogo. No entanto, depois de ver o cadáver em ruínas na frente dele e ouvir a história da vida de Nina, Fei sentiu que ele tinha entendido tudo errado. O mundo de Diablo era também um mundo real. Os moradores do mundo não têm apenas inteligência, mas também emoções e sentimentos. Eles eram humanos vivos, não alguns scripts e códigos programados. Está tudo bem, Helena, não chore. Vamos matar todos os monstros aqui e buscar vingança para Nina. Fei não sabia confortar bem essa beleza chorosa. Ele estendeu a mão e levantou o mercenário chorando. A deusa da guerra, que antes matara brutalmente monstros, agora era tão fraca como uma menina ordinária que precisava de cuidados e proteção. Fei tinha visto seu lado fraco sob seu comportamento tranquilo e independente. Talvez essa fosse a sua verdadeira natureza, suprimida pelo horrível ambiente. Não importava quão forte ou quão tranquila ela estivesse ao enfrentar monstros, Helena era apenas uma menina de 21 anos. Na Terra, a maioria das garotas desta idade estariam na escola e teriam um futuro brilhante. Alternativamente, no mundo de Diablo, elas precisavam treinar para sobreviver e lutar contra monstros viciosos. Não era incomum assistir seus amigos e famílias morrerem e ser incapazes de fazer qualquer coisa sobre isso. Fei cavou um grande buraco no chão com seu machado e enterrou o cadáver de Nina. Quando ele estava movendo o cadáver, Fei encontrou algo. Não eram moedas de ouro ou itens, mas sim um bolso cheio de sementes de plantas. A menina que saiu do acampamento dos trapaceiros para encontrar comida tinha salvo seus tesouros, embora ela tenha morrido em tal ambiente. Helena tratou as sementes de plantas como seu bem mais precioso e colocou-as cuidadosamente no bolso.
Depois que o corpo de Nina foi enterrado, os dois continuaram sua jornada. Helena ainda estava estimulada pelo que aconteceu e transferiu sua tristeza para a raiva contra os monstros. Faye realmente não lutou muito. Cada vez que ele estava prestes a atacar, flechas matariam os monstros que ele poderia ver e enviaria-os para o inferno. A atitude de Helena em relação a Faye mudará muito. Embora ainda não falassem muito enquanto continuavam avançando na passagem escura, Faye sentiu que os olhos atrás dele eram muito mais suaves quando Helena olhava. À medida que avançavam, haviam encontrado mais 2 cadáveres de mercenárias. Felizmente, Helena não os conhecia, por isso salvou Faye de um monte de problemas. No entanto, ele era compassivo, então ele ainda gastou tempo para enterrar adequadamente as pobres mulheres. Porque Faye tinha memórias do jogo original, ele escolheu o caminho que os levou diretamente para a Madeira Negra, em vez de ir para o segundo nível da passagem subterrânea. Era mais brilhante, semelhante a quando Faye e Helena saíram primeiro do portal da passagem subterrânea para a Floresta Negra. A Floresta Negra não era tão escura. Havia mais grama e árvores do que no Pântano de Sangue, e nas planícies frias, apesar de não estar nem perto de ser uma floresta em tudo. A chuva caiu do céu. Faye olhou à distância e descobriu multidões de monstros e demônios. Eles eram muito mais agressivos. Quando viram 2 pessoas saindo do portal, começaram a avançar para eles e gritar alto. Asterisco voxos, voxos, voxos asterisco. Uma barragem de flechas de gelo dispararam como se fossem balas de uma metralhadora. Asterisco vir, vir, vir asterisco. Um machado de mão dupla tinha desenhado uma trajetória mortal quando Faye balançou com força. Sob o massacre desses 2 guerreiros loucos, os monstros e demônios morreram tão rápido quanto eles avançaram. Faye e Helena destruíram os monstros como se fossem fazendeiros habilidosos em temporada de colheitas. Gritos miseráveis encheram a floresta. Os dois se aproximaram rapidamente de uma gigante árvore murcha de cerca de 50 metros de altura, pisando na carne e no sangue dos monstros. Era a árvore de Nifus. Havia pilhas de corpos podres debaixo da árvore. Bandos de moscas pairavam acima deles. Havia até mesmo alguns cadáveres pendurados em galhos de árvores, pingando sangue negro e pus. O fedor em torno da árvore poderia facilmente fazer qualquer pessoa vomitar. A cena era como o inferno. Faye apertou o nariz quando ele se aproximou lentamente da árvore, e então tocou-a suavemente. Asterisco para asterisco. Um rolo de pergaminho branco saiu da árvore. Faye o pegou e abriu. Havia um grande círculo desenhado com algum tipo de material avermelhado preto semelhante ao sangue. O círculo continha uma estrela de 5 pontas e símbolos misteriosos cobriam o resto do pergaminho. Parecia que era um desses pergaminhos mágicos, mas Faye não conseguia entender nada. Parece que eu tenho que fazer com que ele seja traduzido por Akara. Faye jogou em seu inventário, e também pegou alguns itens valiosos derrubados pelos monstros. Ele então usou um tal portal screw, e o portal oval azul apareceu novamente. Faye virou-se e fez sinal para Helena que o estava guardando para segui-lo até o portal. No entanto, uma expressão surpresa apareceu novamente no rosto de Helena. Este é um tal portal screw. A voz de Helena tremeu, como se ela não pudesse acreditar em seus olhos. A quente mercenária pensou consigo mesma. Se minhas irmãs tivessem esse tipo de pergaminhos mágicos, quantas vidas isso poderia salvar? Talvez Nina ainda estivesse viva. Sim, é um tal portal scroll. Embora Faye tenha notado a mudança de humor de Helena, ele não pensou muito nisso. O que há de tão especial em um tal portal scroll que custa apenas 80 moedas de ouro? O tempo estava apertado e ele precisava de muito tempo para executar seus planos. Não havia tempo a perder, então ele respondeu casualmente e entrou no portal. Depois de cerca de 3 minutos, Faye correu de volta com o pergaminho na mão.
primeira vez que Helena usava o portal para voltar ao acampamento, então sua mente estava cheia de choque e curiosidade. Ela planejara visitar suas irmãs e contar-lhes sobre a morte de Nina, mas depois de pensar em sua nova identidade e a missão de Faye, ela hesitou e finalmente desistiu do seu plano. Depois de cerca de 3 minutos, Faye correu de volta com o pergaminho na mão. Por que não foi falar com suas irmãs? Anterior próximo. Rei the King capítulo 36. Tristram sentia-se segura quando ela estava com aquele jovem viajante. Os monstros que davam às suas irmãs e ela muito trabalho para matar eram como couves na frente dele. Todo monstro foi parado por ele e nenhum conseguiu se aproximar dela. Esse homem era como um muro insuperável que bloqueava todo o perigo. A realidade tinha derrubado sua percepção de sua relação mestre-mercenário. De acordo com o conhecimento de todos, incluindo a líder Cachaia, os mercenários eram simplesmente ferramentas usadas pelos viajantes. Alguns viajantes desprezíveis usavam seus pobres mercenários para atrair monstros e usá-los como escudos humanos. Isso levou a vítimas significativas no acampamento dos trapaceiros. Mas, a fim de manter a existência do campo e proteger os moradores fracos que não tinham habilidades de combate, as mulheres assassinadas tinham que ser contratadas como mercenárias para os viajantes e se sacrificarem. Obviamente, o jovem viajante bárbaro na frente dela não era assim. Helena não sabia se as histórias eram falsas ou se apenas teve sorte e conheceu um viajante amável e corajoso. Talvez seja por causa do tempo que passou. Após 60 anos de isolamento, todos os viajantes passados desapareceram e o campo tornou-se um lugar abandonado. Ele foi o primeiro viajante a entrar no acampamento dos trapaceiros depois de 60 anos. Tudo mudou. Helena tinha encontrado uma desculpa. Faye riu ao ver a expressão ligeiramente nervosa no rosto doce da mercenária. Ele não disse nada. Ele se virou e voltou para o portal. Helena, que ainda tinha um monte de coisas em sua mente, rapidamente seguiu Faye. Eles rapidamente encontraram as pedras Caim. Faye tirou o rolo traduzido e tocou cuidadosamente as 5 pedras na ordem em que foram exibidas no pergaminho. De repente, o céu escureceu e tudo ao seu redor ficou escuro. Ventos ásperos sopraram contra as planícies e levantaram todas as folhas secas do chão. Parecia o fim do mundo. Naquele momento, 5 vigas azuis dispararam das 5 pedras e fundiram-se lentamente, formando um portal gigante vermelho sangrento no centro das 5 pedras. Parecia uma poça de sangue, e uma luz amarela brilhava dentro dele. Era o portal para Tristram, onde o obsceno velho Caim estava trancado. Faye ficou de pé e suspirou. A maneira que essas 5 pedras brilharam era bastante assustador e elas fizeram uma grande neblina. Helena ficou muito chocada também. As coisas que ela viu enquanto seguindo Faye durante as 2 horas passadas foram muito mais excitantes do que o que ela tinha experimentado nos últimos 21 anos. Depois de atravessarmos o portal, haverá uma tonelada de monstros e demônios. Tenha cuidado e me siga bem, não se apresse. Faye se virou e disse a Helena. Ele sentiu que não estava estressado o suficiente, então ele continuou. Lembre-se, se as coisas ficarem muito perigosas, basta virar e escapar daqui. Não seja teimosa. De acordo com o enredo, Tristram já havia sido destruída pelo despertar de Diablo, e se transformou em um paraíso para monstros e demônios. O grande paladino Griswald também caiu aqui e se transformou em um poderoso demônio. Ele era o chefe em Tristram. Se Faye queria resgatar Caim com sucesso, ia levar algum esforço. Faye estava confiante de que ele poderia varrer todos os monstros em Tristram, matando-os lentamente. Ele tinha cerca de 20 poções de cura menor em seu inventário. Elas foram suficientes para apoiar Faye e Helena na próxima batalha. No entanto, se a situação se tornar perigosa, ele pode não ser capaz de proteger Helena. Se esta arqueira mágica fosse cercada por monstros,
ela certamente seria rasgada em pedaços. É por isso que Fei lembrou Helena sobre sua segurança tantas vezes. Depois que Fei disse isso, ele entrou no portal e desapareceu do campo de pedra. O coração de Helena se aqueceu. Embora não houvesse nada de especial sobre o que Fei disse, ela sentiu o cuidado dele dirigido a alguém próximo. Ele é o único que merece meu esforço e sacrifício. Ela ponderou um pouco, e então uma expressão resoluta apareceu em seu rosto, como se tivesse tomado uma decisão. Ela rapidamente entrou no portal. Em Chambord. O sol estava prestes a subir para o centro do céu. Os misteriosos inimigos blindados negros ainda não se moviam. O mar de inimigos ocupavam a ponte sobre o rio Zuli. Como uma enorme serpente negra sibilando com sua língua escarlate, eles estavam esperando o melhor momento para atacar. A pressão sobre a parede defensiva estava aumentando constantemente. Não havia ruído na parede além do fluxo do rio. Todos ficaram tensos. Os soldados e jovens adultos estavam suando como loucos. Sua moral previamente exagerada tinha morrido para baixo a um nível perigoso depois de algumas horas de espera. Embora Brook fizesse os soldados trocarem a cada 20 minutos, a pressão era torturante e cansativa para todos. Os inimigos não tinham sinal de começar o cerco. O silêncio constante era como uma faca invisível apunhalando o estado mental dos soldados, cortando lentamente sua moral e bravura. O coração de Brook começou a afundar-se com o passar do tempo. Pierce carregou a espada do rei, e caminhou para frente e para trás ansiosamente em frente à torre de vigia. Todo mundo estava olhando através da parede quebrada da torre de vigia. Seus olhos se concentravam no jovem que estava meditando. Foi o rei Alexander que se recuperou milagrosamente. Se alguém dissesse que ainda havia esperança para Chambord neste momento trágico, essa esperança viria definitivamente do rei. Mesmo o guerreiro número 1 em Chambord, Sr. Lampard não poderia fornecer a todos a sensação de segurança que precisavam, mas de alguma forma, o rei previamente retardado tinha confortado seus corações que estavam cheios de medo. De volta a Tristram. Logo depois que Fei saiu do portal, um bando de esqueletos o rodeou com suas lâminas e começou a cortá-lo. Porra, há tantos e são tão agressivos. Fei praguejou em sua mente, então rapidamente balançou o machado. Ele bateu horizontalmente e *boom*, os 3 esqueletos mais próximos foram esmagados em fragmentos de ossos. O verdadeiro desafio ainda estava por vir. O resto dos esqueletos inundaram em direção a ele. Por trás dos esqueletos estavam os zumbis, que se moviam em um ritmo mais lento, e os Chamas caídos, que viagem. Por um instante imaginei os tanques americanos da Segunda Guerra, kkkk, que tinham um monte de armadura. Os monstros e demônios em Tristram foram mutados, e o dano causado e suas defesas aumentaram exponencialmente. No entanto, Fei era muito forte. Em todos os lugares onde seu machado passava, monstros gritavam e morriam brutalmente, mas sua velocidade de ataque ainda não era rápida o suficiente. Ele foi ferido entre seus ataques e sua saúde estava caindo rapidamente. Isso assustou a merda para fora de Fei. Ele usou o grito de guerra ruivo, para afastar os monstros perto dele e dar-lhe a chance de beber algumas poções de cura. O efeito do uivo rapidamente desapareceu e os monstros avançaram novamente. Neste momento. Voxos asterisco. Flechas de gelo voaram para os monstros como granizo. Helena finalmente saiu do portal. Ela puxou seu arco rapidamente e os monstros próximos todos congelaram. Mantenha sua distância, não se apresse. Fique atrás de mim. Fei gritou para Helena enquanto ele avançava para os monstros novamente e os bloqueava para que Helena pudesse manter uma distância segura e lidar com danos consistentes. Fei usou o uivo cada vez que os monstros ficavam muito próximos. Quando foram afetados pelo uivo, e começaram a fugir, Fei os perseguiu e cortou tantas cabeças quanto possível. Uma vez que o efeito desgastava, ele iria repetir a mesma coisa uma e outra vez. Após cerca de 20 minutos,
a multidão de monstros de níveis baixos foram varridos. Fei finalmente teve uma chance de olhar para a cidade de Tristram. Tristram foi destruída e estava em ruínas. A cidade, uma vez agitada, não era mais. O chão estava cheio de rachaduras, os prédios tinham caído e o fogo do inferno queimava em toda parte, fazendo com que a fumaça negra subisse para o céu escuro. Os moradores da cidade haviam sido mortos pelos monstros e transformados em demônios procurando sangue mortos-vivos. Eles vagaram e avançaram em Fei e Helena quando viram o par. O chefe final de Tristram era o paladino caído Griswald. Ele era poderoso e difícil de matar. No entanto, ele se escondeu em um edifício em ruínas e guardou Caim que estava preso. Isso deu a Fei algum tempo para se preparar para a batalha final. Fei e Helena caminharam devagar, tentando não perturbar o grande chefão. Eventualmente, eles encontraram uma multidão de esqueletos arqueiros. Estes arqueiros eram muito espertos, ao contrário dos esqueletos, que sabiam somente avançar. Eles só atiravam flechas de longe, e a maioria deles não se aproximavam de Fei e Helena. Alguns dos esqueletos arqueiros esgueiravam-se até Fei e Helena para atacá-los. Fei fez sinal para que Helena recuasse, e então mudou para suas armas secundárias. Uma luz amarela piscou. O escudo espinhoso azul e o sabre tempestade apareceram nas mãos de Fei. Ele rapidamente avançou e enfiou a espada na cabeça de um esqueleto arqueiro, que estava esgueirando-se sobre eles, que forçosamente sacudiu sua espada. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 37. Mestre, por favor, não me demita. Asterisco H ou asterisco. O esqueleto arqueiro secou e todos os seus ossos brancos viraram verde escuro. Este foi o efeito especial do dano de veneno do sabre tempestade. Além disso, com o dano adicional que a espada infligia aos mortos-vivos, o pobre esqueleto arqueiro nem sequer teve a chance de retornar qualquer dano, quebrando-se em fragmentos de ossos. O ataque furtivo de Fei funcionou. Deu-lhe um gosto de seu próprio remédio. Enquanto Fei estava desfrutando o sentimento de realização, a multidão de arqueiros esqueletos mais longe reagiram. Asterisco Bing, Bing, Bing asterisco. Todos os seus arcos esticaram e flechas numerosas voaram em Fei como gotas de chuva em uma tempestade. Está começando! Fei ergueu seu escudo espinhoso azul, bloqueando as flechas enquanto recuava rapidamente. Ele estava planejando interromper a formação dos esqueletos arqueiros e matá-los um por um. Contudo, asterisco voxos, 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 asterisco. As setas azuis de gelo voaram para os esqueletos arqueiros atrás de Fei. Ele se virou e percebeu que Helena não seguiu sua instrução para recuar, mas aproximou-se dos esqueletos arqueiros ao retornar o fogo. Merda! Fei sabia que eles estavam em apuros. Esta foi a primeira vez que Helena não ouviu Fei. Parecia que ela não conhecia os perigos ocultos em Tristram. Se ela continuasse atacando de volta, não mataria todos os complicados esqueletos arqueiros. Pelo contrário, colocaria Fei e ela em uma situação perigosa. Havia 2 mini-chefões escondidos na multidão, e suas flechas davam dano alto e tinham efeitos mágicos. Um disparou flechas de gelo semelhantes à flecha de Helena, que retardou o movimento e a velocidade de ataque. O outro disparou flechas relâmpago que fragmentou uma grande porção de saúde. Mesmo para o bárbaro Fei, que tinha muita saúde, não se atrevia a lutar diretamente com eles. Ele planejou tomar poções de saúde enquanto ele lutava contra eles estilo guerrilheiro. Se a sorte não estava do seu lado, ele poderia potencialmente perturbar monstros e demônios nas outras áreas de Tristram. Se o chefe final Griswald fosse perturbado, as consequências seriam desastrosas. Volte! Fei gritou para Helena, indicando-lhe que se afastasse. No entanto, foi um pouco tarde. Os esqueletos arqueiros perceberam a mercenária. A terrível chuva de flechas cobriu Helena também.
Helena não tinha nada parecido com a armadura que Fei tinha, nem tinha um escudo. Embora tentasse esquivar as flechas, algumas flechas perfuraram seu corpo. Sangue começou a fluir de suas feridas e rapidamente manchou sua armadura de couro azul. Mestre, a busca é mais importante, não se preocupe comigo. Eu atrairei a atenção deles. Você pode ir e resgatar Caim. Por favor, vá. As flechas ainda penetravam seu corpo. Ela estava suando muito devido à dor insuportável. Seu rosto estava pálido, mas sua expressão demonstrou determinação. Ela balançou a cabeça e mordiscou seu belo cabelo vermelho longo para suportar a dor. Entretanto, seus movimentos das mãos não retardaram devido às lesões, e retornará dano consistentemente, mesmo que o número de feridas em seu corpo estivesse aumentando. Sua armadura estava ficando encharcada de seu sangue, mas Helena era como uma deusa da guerra que simplesmente não recuaria. Não havia medo em seu rosto, mas sim ódio em seus olhos. Passo a passo, Helena estava se aproximando da multidão de esqueletos arqueiros. Arqueiros. Mas neste momento... Asterisco craque, asterisco. Um dos mini-chafões e guerreiro arqueiro de ossos reagiu. Uma flecha de relâmpago que ameaçava a vida atingiu Helena com precisão. O corpo da mercenária tremeu. Quase instantaneamente caiu no chão. Desde que ela estava agora no mesmo lugar, sua barra de saúde estava caindo como louca sob a chuva de flechas. Merda! Fei estava preocupado com ela. Ele ignorou as flechas que voavam para ele e correu para Helena e a segurou em seus braços. Ele então derramou uma garrafa de poção de cura menor para dentro de sua garganta enquanto ele usou seu grito de batalha uivo para assustar os monstros aproximando-se. Então, ele rapidamente usou um metal portal screw. Quando os monstros começaram a cercá-los, ele rapidamente saltou para o portal oval azul com Helena. Asterisco bus bus asterisco. Felizmente eles tinham escapado da morte e voltaram para o acampamento dos trapaceiros. Por causa da poção de cura menor, Helena tinha quase se recuperado totalmente, e sua mente estava clara. Fei, por outro lado, ficou muito ferido nas costas. As flechas de gelo e relâmpago dos mini-chafões quase o paralisaram. Embora não estivesse morto, só restava 30 de saúde depois de todo o sangramento. Um par de flechas a mais poderia tê-lo matado. Foi uma situação muito assustadora. Fei não sabia se ele poderia reviver ou não e se ele iria morrer no mundo real também se ele morresse no mundo de Diablo. Cara, eu não posso agir como um herói o tempo todo. Fei cheirava a leve fragrância do corpo de Helena, mas ele não tinha tempo para aproveitá-la. Ele pegou uma garrafa de poção de cura menor e bebeu ela. Ele atirou uma para Helena, e então tirou as flechas de suas costas. Sangue jorrava novamente, então ele teve que beber mais uma garrafa para combater a dor. Felizmente, a poção de cura menor havia sabor doce e não tinha efeitos colaterais. Merda, maldita dor. Hey, beleza, por que você não me escutou? Eu te disse desde o começo para recuar, não foi? A saúde de Fei estava cheia novamente. Fei tinha que culpar a mercenária sexy. Se ela tivesse ouvido, eles não estariam nesta situação. Helena abaixou a cabeça e os olhos encheram-se de lágrimas. Ela não respondeu. Ela não bebeu a poção de cura menor. Segurou-a nas mãos porque não queria beber uma poção tão preciosa. As lesões em seu corpo não estavam totalmente recuperadas e ela estava prestes a chorar. O coração de Fei se suavizou ao ver isso, então ele não a culpou mais. Está tudo bem, apenas beba a poção. Oh, certo. Você não tem que me seguir de volta a Tristram mais tarde. Eu não vou poder cuidar de você lá. Quando eu terminar a missão, vou voltar e encontrá-la. Após algum pensamento, Fei decidiu deixar Helena no acampamento e completar a missão sozinho. Se os dois fossem, Fei realmente não seria capaz de cuidar dela. Um arqueiro não seria eficaz ao lidar com um grupo de arqueiros. Se os esqueletos arqueiros continuassem a persegui-los, eles não seriam capazes de cooperar muito bem e a mercenária sexy poderia ser cercada por monstros e rasgada em pedaços.
Entretanto, Helena entendeu mal o significado de Fei. Ah, não. Por favor, não me demita, mestre. Da próxima vez. Da próxima vez, eu posso cuidar de mim mesma. Eu posso me proteger. Eu. O pânico de Helena surpreendeu Fei. Esta foi provavelmente a primeira vez que ela falou tanto com Fei. Desde muito tempo atrás, Tristram tinha caído, então a estrada para o leste foi bloqueada por todos os monstros. Os mercenários no acampamento só conseguiam itens e poções de viajantes como Fei para manter a existência do acampamento no pântano. Os itens e poções que a ferreira Charcy e a líder Akara faziam não eram suficientes para apoiar todo o acampamento. Os recursos acumulados ao longo de toda a história do campo tinham esgotado nos últimos 60 anos, quando todos os viajantes desapareceram. Se isso continuasse, o campo seria conquistado por monstros e demônios e cairia dentro de um ano. A aparição de Fei no acampamento dos trapaceiros foi uma oportunidade para o acampamento sobreviver. Ele foi o primeiro viajante que colocou seus pés no acampamento após 60 anos. Esses viajantes poderiam obter itens e poções do pantano que os mercenários nunca iriam obter. Esta era a razão pela qual Caixa estava disposta a fornecer mercenários para Fei, um completo estranho no acampamento, apesar de saber que inúmeros mercenários foram usados e humilhados pelos viajantes. Isso foi tudo para a sobrevivência do campo e seus moradores. Alguém tinha que fazer o sacrifício. Helena não era a mais forte de todas as ladinas, mas era definitivamente a mais bonita e a mais sexy. Para manter a cooperação com Fei, qualquer tipo de sacrifício tinha que ser feito incluindo a vida e o corpo da ladina feminina. Se Helena, infelizmente, morresse no pantano ou durante uma aventura, outras mercenárias iriam tomar seu lugar para manter a conexão entre Fei e o acampamento. Esta era a crueldade do mundo de Diablo, a brutal lei da selva. Era assim que o pequeno acampamento poderia sobreviver ao longo da história, e como os moradores foram capazes de viver. Sem dúvida, Fei era a única esperança e luz no acampamento dos trapaceiros, que se aproximava da escuridão eterna. Não importa quantos sacrifícios tivessem que fazer, os líderes do acampamento estavam dispostos a fazê-lo. Claro, Fei não sabia disso. Era por isso que a calma e fria Helena estava tão ansiosa quando pensou que Fei a estava dispensando. Se ela ofendesse o viajante, traria uma perda imensurável para o acampamento. Além disso, Fei tinha sido muito atencioso com ela nas últimas 2 horas, o que era milhares de vezes melhor do que trabalhar para os viajantes desprezíveis que ela tinha ouvido falar em contos. Helena também estava se acostumando a lutar ao lado de Fei. Ela apreciava a oportunidade de ser a mercenária de Fei. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 38. Iniciação do plano. Opções. Demiti-la. Eu não disse que ia demiti-la. Fei estava confuso com a expressão apavorada de Helena. Helena, você deve ter me entendido errado. Eu só estou planejando lutar contra os monstros sozinho. Quando eu terminar esta missão, vou levá-la para completar a minha próxima missão. Mas eu... Depois de obter uma explicação de Fei, Helena ficou um pouco aliviada. No entanto, ela ainda estava tentando convencer Fei a deixá-la se juntar, em parte porque ela não queria se separar de Fei, e em parte porque abandonar um mestre era realmente vergonhoso para as ladinas. Ok, meu tempo está apertado, então vou explicar os detalhes na próxima vez. Embora Fei adorasse estar perto da mercenária sexy, não havia tempo a perder considerando todos os perigos no mundo real. Ele se despediu e entrou no portal. Para se certificar de que Helena não o seguisse, ele mesmo desligou o portal logo depois que ele voltou para Tristram. Helena olhou para o lugar onde estava o portal. As expressões em seu rosto eram complexas. Houve remorso, desapontamento e felicidade. Um sorriso apareceu em seu rosto enquanto ela corava subconscientemente. Asterisco rugido, asterisco. A primeira coisa que Fei fez depois de fechar o portal foi usar seu grito de guerra uivo. Foi realmente eficaz.
Um poder misterioso e terrível se espalhou ao redor dele enquanto ele rugia. Assustou os esqueletos arqueiros que estavam olhando para o portal e eles começaram a dispersarem e fugir. Esta é a chance. Fei atacou-os e esmagou a lâmina do machado em suas costas. Uma dupla de esqueletos foram mortos instantaneamente. Após cerca de 10 segundos, o uivo desgastou e os monstros se viraram e correram de volta para ele. Fei usou o uivo novamente. No mundo diablo, contanto que os personagens tivessem recursos suficientes, fúria humana, eles poderiam usar várias vezes suas habilidades. Não havia quaisquer tempo de recarga ou encantamentos necessários. Fei tinha preparado algumas garrafas de poções de mana menor, permitindo-lhe usar o uivo quantas vezes ele precisasse. Após o 11º uivo, os esqueletos arqueiros foram limpados. No chão, haviam 2 itens mágicos azuis dos 2 mini-chefões e um monte de outros itens comuns. Fei não os identificou e simplesmente jogou-os em seu inventário. Quando ele se aproximou do centro de Tristram, um novo tipo de monstro apareceu manchado. Eles pareciam-se com os hipotanes da mitologia grega, metade humana e metade cabra, exceto que eles tinham uma cabeça de touro no lugar de uma cabeça humana. Suas foices enormes causavam toneladas de danos. No entanto, esses tipos de monstros corpo a corpo não eram uma ameaça para os bárbaros. Fei continuou usando sua barata tática usando o uivo, e eliminou a multidão de manchados. Havia também um mini-chefe líder manchado que tinha muita saúde, mas Fei facilmente matou. 2 outros itens mágicos azuis caíram, mas Fei não teve tempo para pegá-los. Todo o barulho de lutar contra os esqueletos arqueiros e os manchados tinha atraído a atenção do chefe final de Tristram, Griswald. O ex-paladino correu para fora de um edifício em ruínas coberto pelo fogo do inferno. Griswald se transformará em um demônio. A diferença entre os outros demônios e monstros e ele era que Griswald ainda parecia um ser humano. Não havia sinais óbvios de demonização, além de seus olhos injetados. A morte, crueldade, violência, viciosidade e sede de sangue eram as únicas emoções que Fei podia ver nos olhos de Griswald. Griswald parecia aterrorizante. Griswald era um poderoso paladino. Depois de sua queda, ele se tornou ainda mais forte. Embora ele tenha perdido as bênçãos do Deus, seus novos poderes demoníacos o tornaram ainda mais vicioso e eficaz como uma máquina de matar. Ele era rápido. Depois que viu Fei, ele rugiu quando ele o atacou. Seu punho veio a Fei como um relâmpago. Fei bloqueou o soco com seu escudo. Asterisco Boom, asterisco. Fei sentiu uma grande quantidade de força contra seu escudo. Ele foi derrubado um par de passos, apesar de sua força como um bárbaro. Ele também sentiu uma sensação de queimação, que se espalhou rapidamente pelo corpo. Fei sentiu como se seu sangue estivesse queimando dentro dele. A dor penetrou profundamente em seus ossos. Este era o poder demoníaco que Griswald tinha adquirido, dano adicional do fogo do inferno que poderia penetrar protetores. Fei trocou de arma e o enorme machado de 2 mãos apareceu em suas mãos. Asterisco voxos, 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 asterisco. Fei bateu 3 vezes. Luz refletia para fora das bordas afiadas do machado. Todos os 3 golpes atingiram Griswald, e a brutal força deixou 3 feridas surpreendentes em seu corpo. O chefe final rugiu de dor. O ataque baixou a barra de saúde do chefe em cerca de 1/10. Haha, impressionante! Se eu puder bater-lhe cerca de 25 vezes mais, ele estará morto. Fei estava animado porque ele tinha uma chance de derrotar o chefe final. Ele bebeu uma garrafa de poção de cura menor e se defendeu contra uma rodada de ataques agressivos de Griswald. Ele balançou seu machado agressivamente em Griswald, mas só 2 golpes acertaram desta vez. Felizmente, o paladino caído não era muito esperto. Embora tivesse força e poder formidável, não era capaz de utilizá-los adequadamente. Ele só podia dar socos poderosos em Fei, o que não eram muito difíceis de lidar. Fei constantemente recuou enquanto lutava. Ambos logo estavam fora da cidade. Desta forma,
Mesmo que houvesse muito barulho durante a batalha, não atrairia monstros e demônios dos prédios arruinados. Se todos os monstros na cidade fossem atraídos, a situação seria muito perigosa. Apenas para estar seguro, Fei se virou e correu para ganhar uma distância extra. Ele usou um Etam Portal Scroll para abrir o portal de volta para o acampamento dos trapaceiros. Se a situação se tornasse muito perigosa, ele poderia beber uma garrafa de poção de cura menor e correr de volta para o acampamento. No entanto, ele logo descobriu que ele estava sendo excessivo. Depois de tomar 4 garrafas de poção de cura menor, Fei matou com sucesso o chefe final de Tristram. Griswald caiu quando Fei pousou seu machado em cima de sua cabeça. Muitas moedas de ouro e itens caíram do cadáver. As luzes quase cegavam os olhos de Fei, mas ele avistou um item verde. Droga! Um item conjunto. Fei ficou surpreso com a sorte. Os itens verdes pertenciam a um conjunto. Esses itens eram realmente difíceis de conseguir. Embora Fei estivesse esperando algo bom do chefe final, ele ainda estava surpreso que ele realmente tem um item de conjunto verde. Ele não podia esperar para pegá-lo e dar uma olhada. Era uma armadura requintada e uma luz verde brilhava por toda a parte, mas precisava de uma identificação para revelar todas as propriedades. Fei usou um Identify Scroll sem qualquer hesitação. Asterisco Jin, asterisco. O nome e as propriedades apareceram na frente de Fei. Pele ática defesa, mais 48 durabilidade, 20 força necessária, 12 nível requerido, 2 propriedades especiais, mais 303% defesa melhorada, mais 10 de todas as resistências. Nota: o conjunto inclui pele ática, colar ático, chifre ático, luvas áticas. As propriedades de bônus serão concedidas com base em quantos itens estão equipados. O resultado foi um pouco decepcionante. Pele ática foi um item no conjunto equipamento ático. Era um conjunto perfeito para as Amazonas, mas não se encaixava com um bárbaro. No entanto, as propriedades da pele ática foram muito boas, era muito melhor do que a armadura que Fei usava. A defesa e a resistência melhoradas eram valiosas, então ele a equipou imediatamente. Com exceção deste equipamento verde de conjunto, havia um equipamento raro amarelo e um par de equipamentos mágicos azuis. No entanto, Fei não pegou-os. Depois de eliminar o chefão Griswald, os esqueletos arqueiros e os manchados, não havia quaisquer outros monstros e demônios que eram uma ameaça para Fei. Então ele decidiu resgatar Caim primeiro. Não havia ninguém que fosse roubar seus itens. Fei pousou o machado nos ombros e voltou para Tristram. Um monte de gritos e os demônios espinhosos avançaram em Fei, mas todos eles se transformaram em experiência para Fei em poucos segundos. Logo depois, zumbis seguiram seus passos. Depois de cerca de 5 minutos, todos os monstros e demônios foram varridos. Fei encontrou Caim trancado em uma gaiola em uma árvore no centro de Tristram. Me salve! Jovem viajante, venha me salvar! Depois que viu Fei, Caim começou a gritar como se tivesse engolido algum Viagra e viu alguém correndo nua. Seu tom era tão alto que sua voz era mais dolorosa de ouvir do que os monstros. Parecia que alguém estava cutucando seu cu com um pau. NT. Tava Butoli no original, sem comentários. Asterisco Voxos, asterisco. Fei balançou o machado e a corda que segurava a gaiola na árvore foi cortada ao meio. A gaiola de madeira caiu no chão e quebrou em pedaços. O obsceno velho saiu correndo da gaiola. Ele nem sequer disse obrigado, ele abriu um portal e correu para ele como um cão louco. Maldito, este velho, ele nem sequer disse obrigado. Fei olhou para o portal que se fechou rapidamente. Fei teve que dar a Caim algum crédito por sua velocidade de corrida, mesmo Fei não poderia correr tão rápido sendo um forte bárbaro. Fei estendeu o dedo médio para onde o portal estava para expressar seus sentimentos.
Depois disso, Fei começou a limpar o campo de batalha. Ele jogou todos os itens em seu inventário, e voltou para o acampamento dos trapaceiros, usando o portal que ele abriu quando ele estava lutando com Griswald. Ele não sabia onde Helena estava. Ela não estava nem perto do portal. Fei decidiu ir a Cara para obter suas recompensas pela missão. A recompensa era simples. A sacerdotisa barata deu a Fei um desconto VIP em tudo o que vendia, e Caim, que Fei acabará de resgatar, identificaria itens para ele de graça. Comparado com a complexidade da busca, as recompensas eram severamente carentes, semelhante a algo dado a um mendigo. A Cara e Caim são mesquinhos até a alma. Fei pensou. Ele começou a distribuir seus atributos e pontos de habilidade depois disso. Depois que ele matou o paladino caído Griswald, Fei tinha se tornado nível 12. Ele excedeu o objetivo de Fei de chegar ao nível 10 quando ele entrou no mundo Diablo. Uma parte da experiência foi do bônus de ter Helena como seu seguidor. Os 25 pontos de atributos foram distribuídos como sendo 3/5 para força e 2/5 para vitalidade. Para os 5 pontos de habilidade preciosos, Fei adicionou um ponto para provocar, que provocava um monstro e o obrigava a lutar contra você, um ponto para maestria com espadas, um ponto para maestria com bastões e 2 pontos para salto, o que permite Fei pular e derrubar inimigos onde ele cai-se. Depois de tudo isso, Fei deu uma olhada em seu status de personagem. Jogador: Fei classe, Bárbaro nível 12 experiência, 95414-12725 força, 66 destreza, 20 inteligência, 10 vitalidade, 44 dano, 30, 55 precisão, 169 defesa, 77 resistência, 37 saúde, 157 recurso, fúria 19 resistência ao fogo, 10 resistência ao frio, 10 resistência ao relâmpago, 25 resistência a veneno, 10. Estas estatísticas confortaram Fei. Da experiência passada, um bárbaro de nível 12 era o mesmo que um guerreiro de 2 estrelas no mundo real, mas com todas as suas habilidades adicionais, ele poderia lutar contra um guerreiro de 3 estrelas sem problema. Fei estava confiante de que poderia forçar Landis para trás sem ser ferido na próxima vez que ele lutasse. Claro, Fei só podia empurrá-lo de volta. Se ele quer derrotar ou até mesmo matá-lo, ele precisa estar em torno do nível 20. Fei foi para o trabalhador livre Caim para ter todos os seus itens identificados. Caim tinha muito a dizer, mas o tempo de Fei era apertado. Depois que toda a identificação foi feita, Fei correu rapidamente antes que Caim pudesse até pará-lo. Ele entrou em uma barraca desocupada para dar uma olhada mais detalhada em todos os seus itens. O item raro amarelo era um arco curto. Parecia simples, mas era muito elegante. Foi chamado de arco boreal Razor. Ele tinha ótimas propriedades, mas Fei não poderia usá-lo. Ele pensou que Helena provavelmente poderia usá-lo, então ele decidiu dar o arco a ela como um presente na próxima vez que ele a visse. Se ela realmente ficar tocada. E eu poderia fazer aquilo com as meninas no mundo Diablo. Fei pensou sem vergonha. O resto dos itens mágicos azuis eram medíocres, então ele vendeu todos eles para a Ferreira Charcy. Com mais de 20.000 moedas de ouro, Fei agora tinha um total de 40.080 moedas de ouro. Depois que tudo estava planejado e pronto, ele iniciou seu plano. Ele foi para a Cara primeiro, e comprou 5 garrafas de poções de cura normal, que eram mais eficazes do que poções de cura menor, e 2 garrafas de poção de estamina, com um desconto de 10%. Ele então voltou para a tenda desocupada e tentou se comunicar com a voz fria, misteriosa em sua cabeça. Você está aí. Preciso converter 5 garrafas de poções de cura normal, 2 garrafas de poção de estamina, e um portalscro. Silêncio. Depois de 5, 6 segundos, a voz respondeu. Como desejar. Cada garrafa de poção de cura normal custa 5.000 moedas de ouro para converter com uma taxa de sucesso de 25%.
Cada garrafa de poção de estamina custa 2.000 moedas de ouro para converter com uma taxa de sucesso de 35%. Seu nível não é alto o suficiente para converter tão portal Screw. O total é de 29.000 moedas de ouro. Confirmação necessária. O preço estava dentro da expectativa de Fei. A única coisa que o surpreendeu foi que ele não podia converter tão portal Screw por causa de seu nível. Então há outros fatores além do dinheiro e taxa de sucesso. Eu ainda não descobri todos eles. Fei pensou. Mas a partir da resposta da voz, Fei descobriu alguns padrões. Quanto mais valioso e complexo era um item, maior o custo, menor a taxa de sucesso e mais restrições que ele tinha. Em comparação com a poção de cura normal, que custou 5.000 moedas de ouro para converter com a taxa de sucesso de 25%, a poção de estamina eram menos valiosas, por isso só custou 2.000 moedas de ouro para converter e a taxa de sucesso foi de 30%. Você ainda quer converter? Depois de não receber uma resposta de Fei imediatamente, a voz perguntou novamente. Desta vez, parecia um pouco impaciente. Sim, confirme. Fei respondeu rapidamente quando a voz interrompeu sua linha de pensamento. Jin. Conversão de cálculo. Suficiente moedas de ouro. 5 garrafas de poção de cura normal com taxa de sucesso de 25%. Calculando. 2 garrafas convertidas com êxito, 3 garrafas não conseguiram converter. 2 garrafas de poção de estamina, com taxa de sucesso de 30%. Calculando. 1 garrafa convertida com sucesso, 1 garrafa não conseguiu converter. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 39. Feiticeiro, paladino e necromante. A voz fria e misteriosa deu uma resposta imediata a Fei. Depois de gastar 29.000 moedas de ouro, ele finalmente converteu 2 garrafas de poção de cura normal e 1 garrafa de poção de estamina no mundo real. O resultado final fez com que Fei se sentisse realmente salgado, apesar de se preparar mentalmente para esse resultado por causa das taxas de sucesso de 25% e 30%. A perda foi bastante significativa. No entanto, depois de considerar cuidadosamente a fraca taxa de sucesso, ele se consolou. 2 garrafas de poção de cura normal e 1 garrafa de poção de estamina são melhores do que nada, eu acho. Havia menos de 2 horas até que ele alcançasse o tempo máximo de jogo por hoje. Ele decidiu sair do seu personagem bárbaro. Depois de uma sensação de gravidade zero, sua visão ficou turva por um segundo. Logo, sua visão desapareceu e ele estava de volta à tela de seleção de personagens projetada em 3D. Fei descobriu que havia algumas pequenas mudanças. O personagem bárbaro estava vestindo os novos itens que ele acabou de obter em Tristram e o personagem parecia mais resistente e maior do que os outros 6 personagens nível 0. Parece que a tela reflete tudo o que acontece no mundo de Diablo. Fei também descobriu que só poderia haver um personagem por classe. Como as classes Bárbaro e Feiticeiro já haviam entrado no mundo Diablo, Fei não poderia criar nenhum personagem nessas duas classes. Isso parecia revelar algo, mas Fei não tinha muito tempo para gastar pensando nisso. Ele escolheu o personagem Feiticeiro e reentrou no mundo de Diablo. Depois do leve barulho de zumbido e da sensação de gravidade zero, Fei apareceu no mapa dos iniciantes, acampamento dos trapaceiros. Depois de alguma observação atenta, Fei descobriu que este acampamento parecia um universo paralelo ao universo em que o personagem bárbaro estava. Todo o enredo estava em seu estágio inicial. As missões como a Caverna do Mal, Sepulcro das Irmãs e a Procura por Caim ainda não estavam concluídas. Todas estavam esperando que o feiticeiro Fei as fizesse. Por causa de toda a experiência que Fei teve nessas missões quando era um bárbaro, Fei começou imediatamente. Ele correu para Nova Cara e recebeu a missão A Caverna do Mal e foi direto para o Pântano de Sangue para subir de nível personagem feiticeiro. Após 30 minutos,
Fei completou sua primeira busca. Ele retornou do pântano de sangue, e recebeu um ponto de habilidade como recompensa. Neste ponto, seu feiticeiro já estava no nível 3. Ao matar monstros no pântano, eles deixaram cair itens como armadura normal e luvas. Ele equipou todos os itens que ele poderia usar e manteve o resto em seu inventário para ser vendido mais tarde. Ele também tinha 4 pontos de habilidade. Depois de pensar, ele colocou um ponto em habilidade de fogo flecha de fogo, um ponto em habilidade elétrica flecha elétrica e 2 pontos em habilidade de gelo flecha de gelo. Depois que ele fez isso, ele não voltou para o pântano. Ele saiu do mundo de Diablo novamente e reentrou como um paladino. Depois do mesmo zumbido e da gravidade zero, ele desembarcou no acampamento dos trapaceiros novamente. Como esperado, era outro universo paralelo. O enredo e missões estavam de volta em seu estágio inicial e ainda outra nova cara tinha dado a ele a busca da Caverna do Mal. Paladino Fei correu para o Pântano de Sangue para completar a missão. Com a nova experiência de completar a missão como feiticeiro Fei, ele completou essa missão ainda mais rápido. Ele limpou todos os monstros na cova em menos de 15 minutos. Além disso, ele visitou todos os lugares no Pântano de Sangue e executou a política dos 3 vazios: esvaziar todos os monstros, esvaziar todas as moedas de ouro e esvaziar todos os itens. Ele alcançou o nível 3 novamente quando ele voltou para o acampamento mercenário, e recebeu 4 pontos de habilidade depois que ele recebeu sua recompensa de Akara. Fei abriu a árvore de habilidades do paladino. Depois de uma cuidadosa consideração, ele adicionou 2 pontos para a aura ofensiva poder, o que aumenta todos os danos infligidos pelos membros da equipe, e 2 pontos para a aura defensiva, oração, que cura todos os membros da equipe. Depois de terminar todas essas coisas, havia menos de 50 minutos restantes em seu limite de tempo diário. Ele saiu novamente do mundo e mudou para Necromante. Acampamento dos Trapaceiros. Outro universo paralelo. Necromante Fê conseguiu a missão de outra nova cara e foi direto para a Caverna do Mal no Pântano de Sangue. Era a 4ª vez que ele fazia a mesma missão. Ele matou o chefe Corpsefir em menos de 10 minutos e voltou para o acampamento. No nível 3 e com o ponto de habilidade adicional de Akara, ele novamente teve 4 pontos de habilidade. Fei recebeu uma varinha quando ele nasceu como um necromante, o que lhe deu um ponto para a habilidade Summoning Skill Invocar Esqueleto, que levanta um esqueleto de um corpo morto para lutar. Portanto, ele colocou 3 pontos em Poise Skill Dentes, que invoca múltiplos projéteis que danifica os inimigos e um ponto em Incurse Ampliar Dano, o que aumenta o dano que os inimigos tomam. A razão pela qual ele distribuiu os pontos como esse foi para usá-los na batalha que estava prestes a acontecer no mundo real. Naturalmente, a habilidade que Fê precisou mais foi o Poise Skill Explosão de Cadáver, que explode um cadáver próximo e danifica todos os inimigos próximos. No entanto, depois de considerar a existência da Santa Igreja no continente Azeroth, necromantes foram provavelmente considerados como sendo maus e queimados vivos como o que as igrejas fizeram para heresias e bruxas, durante o período medieval. Essas eram apenas previsões de Fei, mas nunca era uma coisa ruim ter cuidado extra. Da descrição de Brooke e Angela, a Santa Igreja no continente tinha poderes dominantes. Era melhor evitá-los tanto quanto possível. Algumas das habilidades de necromante como invocar esqueleto eram óbvias demais e não podiam ser usadas no mundo real, mas a explosão de cadáver estava bastante escondida, por isso poderia ser realmente eficaz durante as guerras. Corpos eram coisas que nunca faltaram durante uma guerra, e esses cadáveres eram como granadas aos olhos dos necromantes. Eles faziam 1 tonelada de danos e foram muito sorrateiros. Portanto, a razão pela qual Fei escolheu necromante, a ocupação mais perigosa no continente depois de reconhecer a existência da Santa Igreja, foi por causa da habilidade Explosão de Cadáver. Mas quando Fei estava distribuindo pontos de habilidade, ele quase desmoronou quando descobriu que a Explosão de Cadáver exigia que o jogador fosse nível 6. Fei olhou para a hora.
Havia menos de 30 minutos no tempo de jogo de hoje. Não havia nenhuma maneira que Fei poderia nivelar 3 vezes em menos de 30 minutos, a menos que ele pudesse encontrar um local perfeito onde uma tonelada de monstros de nível alto e demônios estavam. Fei pensou nisso e decidiu ir matar a Corvo de Sangue. O sepulcro onde a Corvo de Sangue estava tinha uma tonelada de monstros de alto nível. Eles foram uma grande fonte de experiência. Embora fosse muito perigoso para um necromante de nível 3, Fei achava que poderia lidar com isso se ele fosse cauteloso por causa da experiência que teve enquanto jogava como um bárbaro. A situação em que Chambord se encontrava também era perigosa, pelo que Fei teve de correr o risco. Depois de receber a missão da líder militar Caixa, Fei gastou todas as 800 moedas de ouro que ele tinha e comprou os itens necessários que ele precisava, incluindo poções de cura menor, poções de mana menor e poções de estamina. Tornou-se noite no mundo diablo. Estava escuro no pântano, e Fei não conseguia ver nada longe. Ele só podia ouvir os gritos e rugidos dos monstros e demônios. Fei bebeu uma garrafa de poção de estamina, quando ele deixou o acampamento e correu em direção às planícies frias, onde o sepulcro estava. Os monstros gritavam ainda mais alto quando notaram Fei no pântano de sangue. No entanto, Fei não se preocupou em matá-los, como ele tinha que salvar todo o seu tempo para os monstros de níveis mais elevados no cemitério. No entanto, aconteceu algo que Fei não foi capaz de prever. Os monstros e demônios pareciam mais energéticos e agressivos à noite. Depois de serem perturbados, começaram a perseguir Fei sem parar como se fossem prisioneiros que não tinham visto uma mulher em mais de 10 anos e Fei era como uma beleza nua para eles. Em breve, todos os tipos de monstros chamuscaídos, mercenários corrompidos, e mendigos todos se juntaram à perseguição. NT, mudando de assassino corrompido para mercenário. Anterior próximo. Comentários. Rei The King capítulo 40. O retorno do rei. Em poucos minutos, quase todos os monstros no pântano se juntaram ao desfile, como se estivessem celebrando algo significativo. Quando Fei chegou à junção entre pantano de sangue e planícies frias, havia de 300 a 400 monstros e demônios perseguindo. Droga! Fei estava tão feliz quando viu isso. Embora esses monstros fossem de nível baixo, a enorme quantidade deles ainda lhe daria uma enorme quantidade de experiência. Ele parou de correr e começou a limpar os monstros. Ele acenou com a varinha. Habilidade venenosa dentes. Asterisco vira asterisco. Uma nuvem de energia de morte fria saiu da varinha. 3 ossos em forma de dentes apareceram do nada. Eles estavam cobertos de energia de morte e disparavam contra os monstros enquanto seguiam uma estranha trajetória no ar. Os 30 chamas caídos, que estavam liderando desfile, foram quebrados em pedaços. Fei acenou a varinha novamente. Outra nuvem de energia de morte fria se formou. Habilidade de invocação: invocar esqueleto. Asterisco crack, crack asterisco. A energia cercou o cadáver de um xamã caído e começou a se mover. Logo, sua carne explodiu e um esqueleto que estava segurando uma lâmina de osso em sua mão esquerda e um escudo de osso em seu braço direito e levantou-se. Ele bloqueou o caminho dos monstros perfeitamente. Foi rápido também. Ele balançou a sua lâmina e matou um par de xamãs caídos que estavam perto dele. Enquanto seu esqueleto guerreiro bloqueava o exército monstro, Fei estava abusando de dentes. Numerosos dentes em forma de ossos dispararam para a multidão de monstros. Fei nem sequer precisava alvejar nada, havia tantos monstros que, enquanto Fei apontou para a direção certa, a habilidade seria capaz de matar um par deles. Dente-se teve um efeito de penetração, por isso poderia matar pelo menos um par de monstros em um ataque. Depois de 6 segundos, o guerreiro esqueleto que o necromante Fei convocou foi esmagado em fragmentos pelos monstros. Fei virou-se e correu para ganhar alguma distância do exército. Ele convocou outro guerreiro esqueleto para bloquear o caminho e mais uma vez atirou muitos dentes para os monstros.
O processo foi repetido algumas vezes. Embora houvesse algumas situações perigosas, Fei foi capaz de reagir rapidamente. Além disso, com mais de 10 garrafas de poção de cura menor e poção de mana menor, ele pode facilmente sobreviver. Depois de 5 minutos, o último monstro do exército gritou quando caiu em uma piscina de seu próprio sangue. Fei olhou para o campo de batalha cheio de membros e órgãos quebrados. O sangue dos monstros e demônios sujou o chão. Chovia com todo o sangue, e a única cor que Fei podia ver era vermelha. O cheiro de sangue e carne enchia o nariz de Fei. Era um massacre unilateral, mas Fei só se sentia dormente. Ele sentiu como se estivesse se acostumado a matar e morrer. Ele evoluiu de um estudante universitário que se sentia tonto depois de ver qualquer sangue para um super-açougueiro, cujo estado mental não foi afetado, mesmo se milhões de pessoas fossem mortas. Ao lado dos cadáveres, havia também moedas de ouro e itens embebidos na chuva e no sangue. Porque esses monstros eram todos de nível baixo, não havia nada de bom. O tempo estava apertado. Fei olhou através deles e jogou os 4 itens mágicos azuis em seu inventário, e ele não se preocupou em manter o resto. Faltavam menos de 15 minutos. O vento frio soprou em Fei depois que ele pisou nas planícies frias. Os monstros aqui eram mais fortes e mais agressivos. Fei bebeu uma garrafa de poção de estamina e começou a correr novamente. Assim como no pantano de sangue, monstros começaram a perseguir Fei depois que ele fez muito barulho. Pela primeira vez, Fei descobriu o efeito de correr à noite no mundo Diablo. Era muito mais realista do que no jogo original e os monstros eram mais flexíveis e animados do que os códigos originais programados. A meio caminho do sepulcro, Fei teve que parar e lidar com os monstros que o perseguia. Se muitos monstros o perseguisse, Fei não achava que poderia lidar com todos eles de uma só vez, embora ainda estivessem em nível inferior e não houvesse nenhum mini-chefão na multidão. Um único homem não era páreo para um exército. Se seus números fossem grandes o suficiente, até formigas poderiam matar um elefante. Fei parou e usou a mesma tática. Ele convocou um guerreiro esqueleto para segurar os monstros e atirou um monte de dentes por trás dele. Os primeiros 4 minutos correram bem. Os monstros caíram e morreram como a colheita sob a tática mortal de Fei e o número de monstros tornou-se muito menor. Mas a situação mudou de repente. Talvez fosse porque os outros monstros ouviram os ruídos do campo de batalha e os gritos desesperados dos seus próprios. Numerosos monstros correram para a batalha de todas as direções. Um único guerreiro esqueleto não era suficiente para segurá-los. Fei teve que começar a correr ao redor, bebendo poções enquanto evitando ataques e usando dentes e para revidar. Porra! Por que eles são tão ativos à noite? Eles devem ter tomado Viagra. Fei estava sentindo a pressão. Embora não estivesse em grande perigo, não havia tempo a perder. Se isso continuasse, ele não seria capaz de chegar ao sepulcro e matar a corvo de sangue. Seu objetivo de chegar ao nível 6 e aprender a explosão de cadáver antes de deixar o mundo Diablo provavelmente não iria ser realizado. Depois que Fei pensou nisso, ele aumentou sua velocidade de conjuração, mas havia apenas muitos monstros para serem mortos. Depois que um par deles morreram, ainda mais monstros se juntariam à perseguição. Em última análise, Fei tinha matado um monte de monstros, mas ainda mais monstros perseguiu ele. Droga! Eu não matei suas famílias, matei. Fei estava ficando frustrado. Ele usou sua varinha como uma vara para golpear um par de monstros que estavam ficando muito perto dele e manteve-se usando suas habilidades e dentes, e invocar esqueleto, e ele teve sorte que não houve tempo de recarga para magias no mundo Diablo. Ele poderia usar habilidades tão frequentes quanto ele gostasse, contanto que ele tivesse bastante mana. Fei dançou entre monstros enquanto bebia poções de cura menor e poções de mana menor. Os monstros ainda estavam em níveis inferiores nas planícies frias, e haviam apenas alguns monstros de ataque à distância e demônios. Fei foi capaz de manter-se vivo nessa situação. Merda! Eu nunca vou chegar a corvo de sangue nessa velocidade.
Depois de verificar a hora, Fei sabia que só restavam alguns minutos. Depois de cerca de 5 minutos, aquela voz fria e misteriosa apareceu na mente de Fei. Jogador Fei, você atingiu o tempo máximo de jogo por hoje. Por favor, esteja pronto para deixar o mundo Diablo em 10, 9, 8. Fei se sentia impotente. Ele não foi capaz de chegar até o nível 6, afinal, ele tinha sido nível 5 por um tempo agora e precisava de um pouco mais de experiência para atingir o nível 6. Ele estava tão perto de conseguir a explosão de cadáver, que poderia ajudá-lo a derrotar os inimigos que cercou Chambord. Fodam-se esses bastardos comedores de Viagra. Fei estava chateado. Ele atirou tantos dentes na multidão de monstros como ele podia antes que ele tivesse que sair. A energia cobria os ossos afiados, enquanto ambos foram disparados para o local onde os monstros estavam em maior quantidade. Numerosos gritos dolorosos surgiram. Neste momento, algo inesperado aconteceu. Asterisco Jin, asterisco. Um som claro ressoou no ouvido de Fei. Um feixe de luz branca desceu do céu e abraçou Fei. A sensação confortável enchia o corpo de Fei. Todas suas feridas se recuperaram rapidamente e sua saúde e mana aumentaram ao máximo. O par. Fei havia nivelado no último segundo. Ele estava feliz. Não tinha tempo para se preocupar com mais nada. Tudo o que ele fez no último segundo foi abrir a árvore de habilidades do necromante e adicionar um ponto para a explosão de cadáver. Parece que minha sorte não é tão ruim, atingindo meu objetivo no último segundo. Fei ficou aliviado. Naquele momento, tudo em sua visão se torceu. Ele sentiu a gravidade zero novamente e a escuridão o atingiu. Fei foi expulso do mundo Diablo. Castelo de Chambord. Era finalmente meio-dia. Embora fosse outono, o calor ainda era insuportável. A parede defensiva escura aquecida de encontro ao sol, assim como as armas e a armadura dos soldados. Alguns soldados estavam tão exaustos que tiveram que se sentar e descansar um pouco. A exaustão e a ansiedade eram como duas montanhas que se assentavam sobre as mentes dos soldados, aproximando-os do ponto de ruptura mental. Os inimigos ainda não estavam sitiando. No entanto, os soldados de Chambord sentiram seus olhares viciosos e assassinos. Os inimigos eram como uma cobra enrolada na ponte de pedra, eles podiam sentir um frio em seus ossos sob o sol brilhante. Ninguém sabia quando a pressão de tirar o fôlego ia acabar. Ninguém sabia quando a sangrenta batalha iria entrar em erupção. Ninguém sabia se Chambord seria a mesma após a batalha e se eles poderiam descer as escadas da parede defensiva vivos e abraçar os membros de suas famílias que estavam esperando por eles em suas portas. Brook estava andando na parede defensiva, tentando motivar os soldados. No entanto, não foi tão eficaz. A exaustão fisiológica e mental não iria desaparecer depois de uma conversa. O segundo comandante dos guardas do rei rapidamente descobriu que suas habilidades de falar estavam longe das do rei Alexander. O jovem rei poderia motivar os soldados depois de algumas sentenças, enquanto Brook havia dito mais de 100 sentenças e mal conseguido qualquer reação dos soldados. Gil estava respirando pesadamente enquanto estava sentado no chão. Ele provavelmente iria morrer se o seu guerreiro familiar não tivesse um guarda-sol para ele. O primeiro-ministro Bazer ficou atrás de Gil calmamente. Os olhos dele estavam apertados, e ninguém sabia o que ele estava pensando. O diretor Ollie estava sentado no local que Fei ordenou que ele guardasse. A peça de peito em sua armadura foi tirada por ele para usar como um leque. Ele estava murmurando algo quando ele balançou o peitoral em sua mão para criar algum vento. Ele olhou para os inimigos sobre o rio e olhou para o guerreiro-chefe Lampado como se ele estivesse planejando alguma coisa. No entanto, depois de ver o cadáver de Conca ainda pregado na parede da torre de vigia, ele comprimiu seu pescoço. Pierce tinha a espada do rei amarrada em suas costas. Ele estava andando ansiosamente pela torre de vigia. Com o passar do tempo e a temperatura na parede defensiva subindo, ele ficou cada vez mais impaciente. Ele não sabia o que o rei estava fazendo na torre.
Ela estava tranquila, nenhum som veio do interior do edifício. Se Pierce não fosse subjugado por Faye, ele já teria corrido para perguntar o que estava acontecendo. Neste momento, de repente, o guerreiro de 3 estrelas Lampard ficou chocado. Ele sentiu um poder forte, porém medonho vindo de dentro da torre de vigia, o que realmente o surpreendeu. Ao mesmo tempo, o guerreiro de 1 estrela Oleg sentiu algo também. Ele sentiu uma pressão aterradora pressionando-o. A pressão era muito mais do que ele poderia lidar. Parecia com o olhar do ceifador. Ele só sentia isso quando Lampard ficava furioso. Lampard não está bravo agora. Poderia ser Alexander. O guerreiro de 1 estrela Brook sentiu o mesmo. Ele olhou para a torre com entusiasmo. A pessoa mais próxima da torre de vigia era o mago novato Gil. Como se visse a coisa que mais lhe assustava, saltou do chão em choque e tremeu. Depois de ver a reação de seu filho, Bazer abriu os olhos de repente, como se pensasse em algo interessante, e logo os fechou de novo. Naturalmente, além dos magos e guerreiros, os soldados comuns não sentiam nada. Isso incluiu Pierce. Ele só tinha força desumana. Embora ele sentisse que a atmosfera na parede defensiva tinha mudado um pouco, ele não poderia apontar exatamente de onde estava vindo. Na torre de vigia. Faye abriu os olhos. Ele olhou através da janela em ruínas para verificar os inimigos. 4 horas haviam passado e a situação em que Chambord se encontrava estava muito próxima do que Faye havia previsto. O comandante do inimigo era como uma cobra adormecida, ainda esperando o melhor momento para atacar. A situação ainda estava congelada. Dependia da qualidade dos soldados neste momento. Comparado com os inimigos bem treinados, o poder defensivo de Chambord era como novatos, independentemente de ser o guarda do rei ou os recém-recrutados jovens adultos. À medida que o tempo passava, a diferença entre a força dos atacantes e os defensores só crescia mais, e os inimigos pareciam mais perigosos e imparáveis. Se Faye não estivesse errado, o misterioso comandante do inimigo estava esperando por um momento perfeito depois do almoço. Era o momento mais cansativo do dia para uma pessoa comum e seria o momento perfeito para sitiar. Faye olhou para o céu e soube que faltavam 20 minutos para o almoço. A batalha estava prestes a começar. Ele tinha que começar a planejar. Faye levantou-se da pedra em que estava sentado. Ele não saiu do prédio imediatamente. Ele fechou os olhos e procurou os poderes que ele trouxe para fora do mundo diablo. Da experiência de Faye, além da força de um bárbaro de nível 12, ele também tinha o poder de um feiticeiro de nível 3, um paladino de nível 3 e um necromante de nível 6. Gradualmente, ele sentiu algo. Um campo de força ameaçador, frio e mortal o rodeava. Parecia misterioso e complexo. Parecia muito familiar. Faye estendeu a mão. De repente, uma nuvem branca de energia de morte se transformou em um redemoinho em sua palma. Ele estava choramingando e girando, como se fosse um tornado de tamanho pequeno. Esta é a energia da morte do necromante. Faye estava animado. Mas logo, sua sobrancelha enrugou. Ele não podia sentir nenhum poder do bárbaro, feiticeiro e paladino além do necromante. Apesar do quão difícil ele tentou, não houve resposta. O que está acontecendo? Faye fechou os olhos e pensou. Ele estava nervoso. Não deveria. Maldição! Era minha hipótese sobre trazer todas as classes juntas para o mundo real errada. Neste momento. Sugestão: apenas um personagem pode ser utilizável de cada vez. Se você deseja usar as habilidades de outro personagem, por favor, troque de personagem. Essa voz fria e misteriosa soou na mente de Faye. Trocar de personagem. Faye estava confuso. Mas depois de pensar nisso por alguns segundos, Faye entendeu o que significava. Então é assim. Faye disse. Mude para bárbaro. Em sua mente. Asterisco xi asterisco.
Algo mágico aconteceu no segundo seguinte. A nuvem branca da energia da morte desapareceu da palma de Fei, assim como o iminente, frio e mortal campo de força. Fei não sentiu nenhum poder necromante em tudo, parecia que nunca havia existido. O que ele agora podia sentir era a força física suprema de um bárbaro de nível 12. Anterior próximo. Comentários.